dificuldade de gravar um videozinho, de falar sobre design e outras amenidades. Com essa quarentena, acabou que essa falta, né, de falar sobre o tema, de discutir com outras pessoas, ela se acentua. Eu sou aquele tipo de pessoa que vai pro bar com os amigos e fala de trabalho. Eu sei que é péssimo, tem gente que me odeia por isso, mas eu gosto muito realmente de falar sobre, não só sobre design em si, mas comentar, né, dos projetos no qual eu estou envolvida, dos desafios. Então isso é algo que me move e também, né, o que eu estou ali com curiosidade de aprender no momento. E é algo que eu super curto trocar com as pessoas e discutir, né, argumentar. Eu adoro argumentar, adoro bater um papo com as pessoas e a gente ficar questionando umas às outras, né? Tentando fazer as pessoas enxergarem coisas por outras perspectivas. Então, pra mim, esse é quase um desafio ali, né? Particular, é uma coisa que a gente gosta de fazer e nem todo mundo entende muito bem, né? E daí eu tava pensando, beleza, vou gravar um vídeo aqui, descompromissado, no improviso, como sempre, mas vou falar do quê? Então, assim, eu não queria falar novamente de ferramenta, né, nem falar de método, já gravei vários vídeos nessa linha, e ultimamente eu só tinha feito vídeo de palestra, né, então eu acabei compartilhando algumas participações em eventos e palestras, aulas, e acabei não publicando mais esses pequenos snapshots, assim, do que eu acho, do que eu penso, né, e do que eu tô vivendo, e algumas sugestões relacionadas a design, relacionada ao campo, né, que a gente trabalha, que a gente se desenvolve, que a gente busca conhecimento. Então eu tive uma ideia, eu falei, puxa, e se eu fizesse uma recomendação de livros que eu já li e que estão na fila, né? Então, assim, ontem eu assisti uma gravação de um evento que teve, foi um encontro de designers de serviços da AB Design, que foi a Clarissa Biocchini, que tocou junto, conduziu, né? E teve muita gente bacana, né? Luiz Alt, o Maurício Manhães, Bárbara Vilar, entre outros nomes, né? Super conhecidos, de pessoas que estão trabalhando há muito tempo no mercado, estão na academia, trabalhando com design de serviço, com inovação e design estratégico. E daí eles fizeram algumas sugestões de livros, e inclusive eu já saí com 3 livros comprados na Amazon, né? Então, isso foi muito bacana, né? Porque a gente tava falando de serviço e no fim eu acabei o vídeo já com 3 livros adquiridos de forma super simples, né? Eu fiz uma busca no Google, coloquei, ainda busquei pelo livro no Kindle, porque daí eu poderia lê-lo com mais facilidade. Um deles não tinha no Kindle, então eu encomendei, mas deve chegar rapidinho, acho que terça-feira, né? Bom, vocês estão me ouvindo aqui, mas em poucos dias ele vai chegar. Mas tem um outro, inclusive, que eu já li quase metade do livro, assim, né? Ele tem uma leitura bem descomplicada, né? Bem interessante. E daí eu vou mostrar pra vocês. Então eu pensei, puxa, gostaria de compartilhar. Não vou recomendar aqui livros que eu já recomendei em vídeos anteriores. Então, o livro Isto é Design de Serviço na Prática, que é o This is Service Design Doing, né? Então, assim, tem uma edição em português, que tem vários coautores, um deles a Clarissa Biocchini, e eu já dei essa dica para quem está querendo estudar e aprender metodologias, ter exemplos de cases e ferramentas que pode utilizar no design de serviço. Então, esse livro é uma ótima pedida, mas eu já falei dele. O Value Proposition Design também é outro livro ótimo, que eu gosto muito, e já dei essa dica também, inclusive tem um vídeo falando só do Value Proposition Design. E também já sugeri os livros do Capra e do Simon e da Maria Robinson, né? Então, do Simon e da Maria são Holonomics e o Customer Experience with Soul. Então, esses livros eu super recomendo já, mas daí eu já dei um pouco dessa dica e daí eu queria aqui trazer coisas diferentes, né? Então, eu selecionei alguns livros, eu pensei assim, né? Selecionei a dedo, com muito cuidado, de livros que realmente, assim, fez a diferença. E eu acho que faz sentido também eu trazer os livros que estão na lista, por quê? Porque eu vou só apresentar esses livros aqui hoje, porém, depois eu vou gravar uma pequena síntese do livro e a minha opinião e a minha percepção sobre o tema. Então, eu vou criar um compromisso comigo mesma de gerar esses pequenos vídeos comentando do livro. E também, dessa forma, eu crio o compromisso de terminar esses que estão na lista, né? Esses que eu comprei e que eu preciso ler. E eu tenho o hábito de começar a ler mais de um livro ao mesmo tempo.
Muita gente faz a mesma coisa, né? Começa a ler mais de um livro ao mesmo tempo e acaba que vira um processo moroso, né? Porque você acaba começando a ler outro livro. Também acontece uma coisa comigo, não sei se acontece com todo mundo, mas quando você vai chegando na metade do livro, tem muitos modelos de livros, principalmente livros mais técnicos, né? Não tô falando aqui de romance nem nada do tipo, mas assim, parece que o auge, né? O ponto, né, do autor, ele basicamente foi apresentado e o que depois ele acaba trazendo são complementos, exemplos, cases que explicam, né, reafirmam aquele ponto de vista dele. Mas às vezes a gente já capturou mais ou menos a ideia e quando você começa a ler outros livros ao mesmo tempo, você começa a zapear, né, mudar de livro e acaba perdendo ali como se fosse um engajamento com o livro anterior, né? Então assim, eu gosto muito de ler, sempre gostei. Hoje eu leio com menos frequência, talvez livros, né, do que no passado, né, então eu era bem tracinha, assim, de livro, e hoje, assim, por causa da internet, né, eu vejo também vídeos, leio muito artigos, sites, comunidades, esse tipo de coisa, que acaba também trazendo uma informação super interessante, porém é uma experiência diferente, né, então, assim, quando eu era adolescente, a gente não tinha tanto o apelo do digital, né, o apelo da internet. Então eu ficava na internet, assim, poucas horas por dia, né? Porque você tinha que fazer aquela conexão por pulso, por conexão de escada, esse tipo de coisa. Então, assim, você te limitava o tempo que você podia ficar na internet. E daí a gente acabava lendo muito mais, eu acabava lendo muito mais. Então, assim, eu lia mais romance e também coisa de adolescência mesmo, né? Então, hoje eu quero retomar um pouco esse compromisso de ler mais, porque eu acho que é super importante, e não só livros técnicos, né? Eu gosto muito do formato dessa questão de livros que trazem uma perspectiva, um conceito não necessariamente de design. Então, assim, desde novinha eu sempre gostei de livros de filosofia e psicologia, porque eu gosto, né, de ver um pouco a linha do tempo de filósofos que, na verdade, eles vêm trazendo linhas de pensamento que se opõem, que se complementam. E eu gosto muito de ver, de ter, né, esse entendimento desse tipo de conhecimento. E muitas vezes eu acabo lendo mais livros desse gênero do que propriamente romance. Só que eu acredito que a literatura ela é super importante e fundamental para criar repertório, para aumentar a nossa empatia, né, ampliar a nossa forma, né, tornar ali aquele nosso olhar para o outro, olhar para diferentes contextos, tornar esse olhar um pouco mais aguçado, um pouco mais sensível. Então, assim, eu acho que é fundamental, mas eu tenho aí também alguns livros na lista que eu tô lendo também, né? Então, assim, eu vou começar aqui falando de alguns livros. O primeiro é esse do Steve Johnson, De Onde Vêm as Boas Ideias. Esse é um livro super famoso, que ele basicamente apresenta aqui temas de cultura, né? Como que você cria um ambiente propício à criatividade e inovação, e como determinados processos tradicionais e já conhecidos por nós acabam matando um pouco dessa criatividade e como é importante a gente trabalhar com alguns princípios e dinâmicas para estimular a colaboração, e para estimular essa troca e o florescimento de boas ideias, né? Dentro de uma equipe, dentro de uma organização, numa comunidade. Então, assim, é um livro ótimo, eu acho que ele é muito gostoso de ler. E daí eu vou falar sobre ele. O segundo livro que eu vou comentar se chama Creative Confidence. É um livro do Tom Kelly e do David Kelley, que são super conhecidos, né, no mundo do design thinking. Eles têm, né, outros livros. E também tem o Tim Brown, né, que é super conhecido pelo livro de Design Thinking. Porém, esse livro ele não fala muito sobre método, mas ele tem dicas ótimas para estimular a sua confiança criativa, né? Ou seja, ela tem dicas ali para como você conduz situações, né? Como que você trabalha essa questão da sua confiança para facilitação, para condução de projetos, para ter um olhar mais inovador. Então é um livro bem legal, eu vou comentar sobre ele nesses próximos vídeos. Um outro livro super interessante que eu gosto pra caramba e que eu tenho até quase uma história, né? É o livro do Jeff Goldhelf e Josh Seidling, chamado Sense and Respond. Esse livro eu comprei, né? Principalmente porque ele é o livro do Jeff Goldhelf, que é o autor de Lean UX. E foi muito engraçado, né? Porque assim, eu comecei a pesquisar sobre o UX e sobre Lean Startup. E daí, antes do Jeff Goldhelf lançar o livro de Lean UX, eu achei o blog dele
e comecei a acompanhar os posts e o que ele escrevia. Então ele escrevia muitas coisas na linha do Lean UX, e na época eu já trabalhava, né, com UX, e daí eu comecei a aplicar um pouco dos conceitos e até discutir com outras pessoas que trabalhavam comigo. Então eu tenho um pouco disso, né? Eu fico vendo essas coisas, começo a viajar e fico falando, puxa, se a gente fizesse isso, se a gente fizesse aquilo, e foi bastante interessante. E o Jeff Guthelf, ele foi evoluindo, né, nessa visão dessa carreira dele, porque ele começou cada vez mais, né? Ele começou a falar de Lean UX, depois ele se aproximou dessa visão do Product Ownership, né? Que é essa visão mais orientada a você ter uma autonomia ali, né? Um empoderamento para você definir realmente o negócio, né? Daquilo que você está construindo e projetando. E aí, extrapolando até um pouco do papel do profissional que apoia as decisões de negócio, né? Através do design. Mas não, né? Uma visão do design trabalhando para construir negócios e produtos digitais. Mas daí ele foi evoluindo também para um discurso e um caminho muito orientado à digital transformation. Então, assim, eu também trabalhei já em alguns projetos, né, em consultoria ligadas à transformação digital. Inclusive, fiz um MBA em transformação digital e futuro dos negócios. E esse livro é ótimo, porque ele traz uma sensibilidade de Sense Respond, né? Ele traz realmente esse olhar de que as empresas elas devem estar atentas ao seu cliente, a como as pessoas e o mercado está respondendo a diferentes apelos, ofertas, né? O que você está colocando no mercado. E dentro desse mindset ágil, dentro desse modelo ágil de trabalhar, né? E lean de trabalhar, você de fato tocar essas iniciativas de transformação e para você conseguir sempre tá evoluindo a sua percepção, né, do cliente e também evoluindo as suas ofertas, os seus produtos e serviços. Então, assim, é super interessante. Eu acho que o Jeff, assim, ele tem um pensamento de designer, mas ao mesmo tempo ele também foi se desvinculando um pouco do Lean UX, né? Então ele foi se aproximando primeiro de Product Ownership, que está ali muito num contexto do ágil, né, das squads, onde você tem um Product Owner, Product Manager, que cuida de uma determinada solução. E depois ele foi se aproximando dessa visão de Digital Transformation. Eu acho um livro bem legal. É um livro muito bom, que eu sempre recomendo também, é o do Joseph Pine e James Gilmore, chamado The Experience Economy, né, Economia da Experiência. É um livro muito interessante porque ele conta, né, esse desenvolvimento da visão, né, de como a gente tem realmente a transformação e a evolução do valor econômico, que ele vem desde um conceito de você ter um valor econômico em commodities, né, até você criar bens, depois você criar serviços e experiências, e ele toca toda essa visão, esse conceito, e traz muitos exemplos, muitos cases que mostram como é importante você pensar numa experiência integrada, né? Então você precisa pensar de forma um pouco mais holística, e daí ele traz vários conceitos que hoje são empregados em várias áreas, inclusive na área de design de serviço também, né? Quando a gente fala daquela questão de tratar ali não a pessoa como usuário de um sistema, usuário de uma interface, né? De um determinado produto tangível, mas você tratar a pessoa quase como um convidado, né? Convidado do quê? Convidado de uma experiência que você está orquestrando e sincronizando ali para que seja a pessoa tenha a melhor experiência possível. Então, é um livro muito legal, vou falar dele mais adiante, super recomendo. Opa! Joseph Pine e James Gilmore, The Experience Economy. E daí vou comentar agora de um livro que eu li há muitos anos. Eu tive a oportunidade de ter uma aula, né? Tinha um módulo na EASY, né, que eu fiz de design de serviço, que foi da Carrie Boldini. Então, tem esse livro aqui. Eu vou tentar depois colocar as capinhas, mas como não é certeza que eu faço isso, eu vou projetar aqui, né, colocar a imagem do celular. Esse livro é ótimo, Outside In, né? Ele traz uma visão de experiência do cliente. Então, assim, ele comenta de todos esses métodos de você entender o seu cliente, priorizar as necessidades do seu cliente para então começar a conduzir, né, resolver esses problemas, conduzir iniciativas dentro da empresa, ter uma visão, né, de jornada, de expectativa versus entrega, né, versus realidade, para você sempre conseguir ter uma boa experiência e ter sucesso dentro das organizações, com os seus serviços, né, e conseguir, de fato, criar uma cultura
que coloca o cliente no centro dos processos da organização. É um livro muito legal, também super simples, assim, ele é bem prático, assim, né? Então ele mostra um pouco do passo a passo, das técnicas. Eu recomendo muito para quem tem esse interesse de entrar mais na área de Customer Experience, dessa visão um pouco mais abrangente aí da experiência do cliente. E daí, entrando agora na listinha, né? Então, contei aqui 5 livros que eu já li e recomendo, e agora eu vou entrar na lista dos livros que eu preciso ler, ou pelo menos terminar de ler. Então, assim, o primeiro livro que eu preciso terminar de ler é o livro que chama Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman. É um livro muito legal. Ele caiu um pouco naquela questão de... Eu li mais ou menos 1/3 do livro, e eu meio que entendi um pouco do conceito geral, e depois eu fui perdendo um pouco a paciência de acompanhar os capítulos restantes, mas é um livro super interessante, e eu preciso terminar de ler, e ele traz uma visão, né, de que a gente tem 2 formas de pensamento. A gente tem uma forma de agir e tomar decisões instintivas, de certa forma mais inconscientes, e a gente tem formas de decidir mais pautadas ali num pensamento racional, mais sistemático. E é bem interessante porque ele traz essa visão de que a gente muitas vezes toma decisões movidas pelo instinto que são completamente errôneas, né? Então a gente começa a ter aí uma série de padrões de comportamentos ligados a esse pensamento automático, né? Que muitas vezes a gente tem. E daí ele traz um pouco desses 2 mundos, mas eu ainda não vou falar muito porque afinal de contas eu preciso terminar de ler. Vai que no final, né, aparece algo super surpreendente e ele fala, não era nada disso e na verdade eu vou fechar com chave de ouro e mudar tudo, né? Então esse livro eu vou ler e vou trazer para vocês também uma síntese e uma percepção que eu tenho. Vamos lá, outros livros interessantes. Tem um livro que eu comprei, ele foi uma indicação de um outro designer de serviço de fora, que passou alguns livros interessantes, e eu fiquei muito interessada justamente porque, por essa questão, né, do Digital Transformation, de olhar mais para o negócio e pensar no contexto de transformação dentro das empresas, mas eu nem comecei a ler esse livro, The Knowing Doing Gap. Eu acho que ele é um livro super bem recomendado, porém eu ainda não li e eu preciso fazer isso e comentar um pouco aqui com vocês. Então eu não posso nem dar uma prévia dele, mas é um livro que aqui eu vou criar um comprometimento. E outros livros, assim, né? Por exemplo, tem um livro que eu tô lendo agora, que eu comprei recentemente, e olha, essa dica é sensacional. Eu vou dizer pra vocês que esses autores têm um curso aí na internet super valorizado, um curso caro, e eu acabei encontrando quase o livro base do curso, né? Porque eles são 2 autores que juntos fizeram esse curso e eles trazem no livro todo o conceito. Então, assim, ele traz com muito mais profundidade até. Então, assim, é uma ótima dica. Esse livro chama Creating Great Choices, né? Da Jennifer Riel e Roger Martin. E esse livro é muito legal porque ele traz uma visão de integrative thinking, né? Que é aquilo que a gente justamente que eu comentei nos últimos vídeos que eu publiquei, né? Nas palestras que eu dei falando um pouco dessa visão mais sistêmica dos contextos e das soluções. E ele traz uma forma de pensar onde você através de um determinado método, né? De algumas ferramentas, você acaba estressando modelos de pensamento e cenários que são bastante extremos e opostos para você, de fato, conseguir extrair o melhor dos 2 mundos ou das 2 possibilidades para não ter sempre aquela relação de preciso escolher isso ou aquilo e daí eu acabo escolhendo uma solução que não é ideal e abandonando muitas coisas positivas da outra ideia, porque às vezes a gente tem esse pensamento bastante pragmático do fazer negócio, né? Então a gente, beleza, cria aí uma defesa para o A, uma defesa para o B e a gente escolhe um deles e às vezes acaba não sendo uma boa solução, nenhum dos 2 é a solução ótima. Então o que ele propõe é ter todo um tipo de pensamento, né, e modo da gente abordar os problemas que nos levem a tirar o melhor das situações, das circunstâncias e trazer aí uma solução que seja ótima, né? Que eles falam que
que sejam great choices, né? Então, é uma boa pedida, eu adorei, eu comecei a ler, gostei muito, e eu tô na metade, mas daí eu assisti a live, recebi outras recomendações e comecei a ler outros livros também. Então, assim, ele tá na lista, né? Eu preciso terminar, mas tem outras indicações aqui super interessantes também. Então, assim, mostrei agora pra vocês 2 livros que eu já tá na minha lista, né? Que é o The Knowing Doing Gap e Create Great Choices. E agora eu vou mostrar pra vocês o livro. E eu falei também do Rápido e Devagar, certo? Então são 3, faltam 2. Esse livro foi uma indicação do Maurício Manhães, né, nesse encontro de design de serviço que eu comentei. E ele chama Design and the Question of History. Então, ele é do Tony Fry, Cliff Dillnut e Susan Stewart. Parece ser um livro muito interessante, eu comecei a ler, né, eu li umas 10 páginas mais ou menos, e ele traz basicamente uma reflexão sobre... Ele extrapola, ele não vai contar a história do design, mas sim mostrar o design feito na história. Mais ou menos isso. Então, assim, eu não li muito, então, como eu disse pra vocês, né, eu vou terminar de ler e depois gravar um vídeo explicando melhor, mas parece um vídeo muito bacana e que vai bem na linha desses conhecimentos que a gente fala, né? A gente começar a pensar um pouco na ética do design, começar a pensar não só naquela soluçãozinha que a gente está fazendo, naquele contexto muito reduzido, mas começar a pensar nas implicações do design e pensar nas consequências do nosso trabalho. Então, assim, eu tenho uma intuição de que esse livro vai ser ótimo para dar essa visão, e foi uma indicação, né, de um profissional aí super respeitado, então acho que vai ser bem legal. E agora, o último livro, né, que eu já li uns 40% dele, é o Good Services, do Lou Downey. Eu comecei a ler e gostei demais, é um livro muito bacana, e como o próprio Luiz Alt, né, que foi o designer, né, o cofundador da Livework que recomendou, ele disse muito bem, né, a gente fala muito sobre método de fazer design, né, o jeito de fazer design, os métodos, as ferramentas, a gente está muito ainda, principalmente aqui, talvez, tem vários lugares que já estão surgindo discussões nesse sentido, aqui também, inclusive, né, a gente não fica atrás de nenhum país aí da Europa e nem Estados Unidos, e a gente tem discutido muito mais agora sobre outras questões, né, então, assim, não falar só sobre métodos e ferramentas, o como fazer, né, design, mas no caso aqui, como fazer o design de serviço, ele fala muito, assim, do analisar serviços, né, porque, assim, a gente fica, às vezes, tão na esfera da ferramenta que a gente acha sempre que tudo é a mesma coisa, do tipo, design gráfico, né, design gráfico, eu acredito que tem uma beleza e um valor enorme da gente não ter um pensamento desagregador, que quer colocar as pessoas em caixinhas. Eu acho que realmente a gente tem que ter um pensamento integrativo, inclusivo. Então, assim, eu vejo com muitos bons olhos, né, essa sinergia entre diferentes profissionais, diferentes áreas. Mas, assim, a gente também tem que ser maduro, né, e ali de entender, de repente, algumas particularidades de negócios, né, de coisas para o qual a gente está desenhando uma solução, que é sempre para uma pessoa, mas em que contexto a gente está fazendo isso. Então, por exemplo, esse livro, ele analisa um pouco dos princípios e práticas para fazer um bom serviço. Então, ele traz ali uma percepção de história mesmo, né, alguns exemplos que mostram pra gente, né, essa visão dos serviços na vida das pessoas. E como, assim, muitas vezes a gente, na nossa vida, até hoje, né, isso tá mudando, mas ainda é assim, a gente um pouco que se conforma, né, com as experiências que a gente tem com os serviços. E de repente, assim, são poucos os exemplos que a gente tem de excelentes serviços, e normalmente quando isso acontece, ou é porque alguém dentro ali de uma empresa realmente teve uma atuação, uma performance fora da curva. Então, sei lá, eu fui num restaurante e fui super bem atendida pelo garçom e realmente foi ótimo ser super bem atendida por ele. Daí você fala, nossa, que interessante, ele foi super legal. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que você não atribua
ao restaurante essa boa experiência, né? Porque você vai entender que o garçom foi ótimo, mas de repente todo o resto não foi ótimo. E quando a gente tem uma experiência que ela é boa em todos os pontos de contatos, em todo o relacionamento, realmente você começa a avaliar como sendo aquele um bom serviço, um serviço que você recomenda, do qual você se torna leal, fiel, né? Então, e esses exemplos normalmente vêm de empresas que desenham essa experiência, né? Desenham esse serviço, pensando, fazendo as coisas intencionalmente. Ou seja, né, fazendo by design e não por acidente. Então, assim, não fazendo as coisas, não deixando que as restrições moldem a forma como você proporciona uma experiência ali para os seus clientes, porque pode ser uma experiência negativa e isso vai fazer muito mal ao seu negócio, à sua organização. Então, assim, é um livro que eu comecei a ler, li boa parte, mas vou terminar de ler e vou gravar um vídeo aqui, vai ficar bem bacana. O intuito é gerar mais interesse, né, por os temas, e também eu acho que tem algo um pouco único, né, de uma combinação que é muito nossa. Então, assim, eu acho que com essa lista aqui, né, essa seleção que fala um pouco mais das áreas que eu trabalho, né, que é design, inovação, transformação, design de serviço, design estratégico e UX. Então, assim, esses livros, né, eles compõem um pouco esse anseio de ampliar aí a minha visão e a minha bagagem para esse mundo. E daí eu acho que isso é muito rico, né? Cada pessoa vai fazer uma seleção e uma recomendação diferente, e isso traz um pouco de quem ela é, né? E do que ela tá buscando também. Então, assim, não comentei de muitos outros livros, né? Literatura, coisas do gênero, mas acho que isso fica para uma próxima, né? Vou dar aqui uma dica. Tem um livro que eu preciso terminar de ler. Então, assim, vocês viram que eu tenho uns 3 livros que eu tenho que terminar de ler. E tem uns 6 na lista, né? Então, contando com esses que eu tô lendo. E o livro, que é um romance, chama Machines Like Me. Esse livro aqui eu achei super interessante, porque ele conta a história da inteligência artificial e da construção de robôs, né, robôs que parecem seres humanos, e traz toda essa visão e desse conflito, né, desse dilema que a gente tem. E inclusive, eu gosto muito do tema, né, de inteligência artificial, computação afetiva, e assim, é um livro que eu queria ler para poder ter uma percepção assim diferente sobre o tema, né, um pouco mais romanceada, e eu preciso também ler. Então, quem sabe, esse fica sendo bônus, né? Então, quando eu ler também esse Machines Like Me, eu também dou uma palhinha do que eu achei. E é isso, pessoal. Eu fiz esse vídeo, assim, é um vídeo gigantesco. Eu acho que é difícil alguém ter perseverado até o final, mas eu vou deixar aí para os fortes, né? Que realmente têm aí interesse de ter algumas recomendações, algumas sugestões. E eu vou dizer que é quase uma curadoria aí, né, de indicações de livros para quem tem esse interesse nessas áreas que eu comentei. E é isso, eu vou providenciar os próximos vídeos e compartilhar com todos vocês. Então, um beijão para quem me acompanha até o final.